O tema, então, é o emprego da fortuna. Nós estamos aqui no GeoCip, na Gentil de Moura 737. Hoje é dia 12 de maio de 2026. Poxa vida. E eu não achei que ia chegar em 2026. Meu Deus do céu, eu já estou em 2026. Muito bem. Bom, a, a doutrina espírita não condena a riqueza. Obviamente que não, né? Mas pena que tem tanto espírita pobre, né? Uma pena, né? Podia ter espírita mais rico, né? Porque aí a gente não tinha tanto problema, né? Tanta dificuldade. Mas a gente não condena a riqueza. Que beleza, não é? Porque a gente sabe que tudo isso é um mandato que nós temos. Nós fomos investidos desse mandato e precisamos depois prestar contas dele. O grande problema depois é essa prestação de contas, porque assim como eu falo que não devo, também a gente usa os recursos financeiros como não deve. Olha só o que pode acontecer, não é? Mas nós temos grandes dicas aqui do Kardec, de Jesus, porque Jesus fala uma coisa interessante. O importante não é a quantia de dinheiro que nós temos, não o fato de termos dinheiro, mas é preciso saber o que tem no coração, porque é do coração que saem as coisas que nós vamos depois responder, não é? Isso é muito importante. Mas eu vou falar depois, conforme Jesus falou, a respeito dessa bendita riqueza. Bom, nós precisamos dos bens materiais, todo mundo sabe disso. Todo mundo entende que sem os bens materiais é muito difícil. É que no começo a gente fica pensando assim, que fala-se muito de pobreza, de pessoas, votos de pobreza, mas os espíritos alertam a gente que nós não podemos viver que nem um mendigo social, na dependência das pessoas. Nós temos que ter autonomia. Para isso, nós temos que lidar com as coisas materiais, obviamente, não é? Prover, guardar recursos, pensar no futuro, nós temos que fazer isso. Porque, do contrário, a gente vai ter que viver na dependência de alguém, e não é esse o nosso maior objetivo. As pessoas que não conseguiram de forma nenhuma chegar a esse ponto, obviamente, nós teríamos que nos servir pelo mínimo, pelo básico possível, dos serviços sociais do governo, obviamente, porque nós também sabemos que o governo está aí justamente para dar amparo às pessoas que necessitam, né? Quer dizer, essa é a função que eles têm, mas às vezes eles não lembram dessa função, não sei se está escrito em algum lugar, ou guardaram esse que está escrito muito bem guardado, porque eles não acham, né? Então aí eles começam a usar os recursos de outra forma, assim, em outros países, com outras pessoas, essas coisas assim. Mas o certo é usar os bens, os recursos materiais da cidade, do país, no próprio país, com as pessoas do país, não é? Quando nós tivermos um superávit, assim, uma quantia um pouco diferente, um pouco maior, nós podemos nos dar o luxo de ajudar outros países. Mas até então nós não podemos ser uma carga da sociedade, mas se por acaso nós necessitarmos da ajuda do governo, o governo tem que estar aí para nos ajudar. A gente tem notícias de que o plano social aí de previdência social, ele está vivendo aí um drama muito intenso, muito grande. E algumas pessoas falam que vai ser difícil ser aposentado daqui a alguns anos. Então, eu não sei o que nós vamos dar um jeito aí de fazer com isso, com essa dificuldade, não é? Bom, mas vamos em frente, vamos ver o que a doutrina espírita fala para a gente. Os bens materiais nos ajudam a progredir. Vejam, nós estamos vivendo esse colosso de progresso por conta dos recursos financeiros que ficam rodando por aí. A gente, como é Zé Povinho, a gente não entende muito bem recurso financeiro, porque eu não sei mensurar 1 bilhão de reais dentro de dólar, eu não sei mensurar o quanto é isso. Eu só sei que é 1 milhão de 1 milhão, 1 bilhão, mas é muita coisa, não é? Então é melhor a gente se contentar com o salário mínimo da gente mesmo, que a gente sabe como cuidar direitinho, né? Vai na venda lá, paga a dívida do mês passado direitinho, né? Depois dos 60 a gente vai lá, pega a condução de graça, sossegadão. Então a gente vai administrando essas coisinhas mínimas aí, porque administrar muitos recursos é muito perigoso. Vocês já devem ter percebido como é difícil administrar quantidade de coisas. Se a gente tem em casa um mundo de coisas, para cuidar daquilo, limpar aquilo, saber o que tem, é difícil. E não raras vezes a gente traz para casa uma coisa que a gente já tinha, porque você nem lembra, nem sabe mais que tem. Agora, administrar o pouco é mais fácil. É mais fácil porque a gente vê ele mais palpável,
a gente tem contato com ele. Então, mesmo dentro de casa, num guarda-roupa, por exemplo, lotado, passa meses e meses e meses que a gente não usa uma peça de roupa lá que está lá. Faça um teste assim, coloque uma etiqueta com a data em todas as roupas de vocês. Aí quando terminar o ano, fala assim: nossa, a última vez que eu usei essa roupa aqui foi em dezembro de 2019. Meu Deus do céu, acho que está na hora de ir embora, né? A gente não consegue administrar muitas coisas, então é preciso a gente também arrumar formas de administrar as coisas dentro de casa. A despensa, quando a despensa está muito cheia, a gente pega e vai comer fora. Pensa assim: tem tanta coisa para fazer, mas eu não quero nada disso que tem aqui, eu quero comer coisa diferente. Aí pega e vai comer fora, né? Normalmente é assim, né? Mas se a gente sabe exatamente o que tem direitinho, a gente pode cuidar direitinho. Sabe o que vai sobrar, o que pode estar chegando fora do prazo, essas coisas, administramos isso muito bem. Mas grandes quantidades fica mais difícil. E isso também, a gaveta de meia, a gaveta de coisas que nós temos, fotografias. Se você perguntar aqui, se a gente for somar a fotografia que todo mundo tem aqui, deve dar mais ou menos 2, 3 milhões de fotografia, né? Porque as pessoas tiram 10, 15, 20 fotografias de um lugar, de uma coisa só. Eu fico impressionado. Ah, não, depois eu escolho a melhor. Mas depois quando? Aí você vai olhar, assim, tem centenas de fotografias, tudo igual. Eu falo: misericórdia, um com o olho fechado, com o olho aberto, com a mão para baixo, para mais. Aí você fala assim: essa daqui é boa. Não, 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 acho que eu vou ficar com essa daqui. Aí você apaga as outras. Isso quando você faz esse serviço. Nos trabalhos sociais, quando tem final de ano, essas coisas, tira as fotos para mostrar para as pessoas, né? Aí vai olhar as fotos lá, tem 300 fotos, mas fala assim: o limite é 50. Aí começa a cortar as pessoas de costa. Fala: por que as pessoas querem ver a outra de costa? Não é possível, né? Aí começa a cortar aquelas que tiram uma parte da pessoa, a pessoa que ninguém conhece, sabe assim, que ninguém conhece, né? Ninguém conhece esse camarada, por que ele está nessa foto? Olhem lá as fotos de família, vocês vão achar. Foto de árvore, por exemplo, tem uma árvore aqui, da onde que é essa árvore? Meu Deus do céu, não sei de onde é. Então, foto de pessoas conhecidas, não é? De preferência, pessoas conhecidas. Tem aquele problema grave de foto de ex-namorado, aí vai mostrar na família, dá um problema lascado, que tá lá abraçado, não sei o quê. Não falei pra você jogar fora isso aí, mãe. Meu Deus do céu, que confusão que dá, né? Essas fotos de ex-namorado, essas coisas, né? Eu guardo umas lá para me vingar de vez em quando eu preciso medir uma vingancinha, aí eu pego, mãe, esqueci, desculpa. Mas quantidades, especialmente essas eletrônicas, né? Essas digitais que a gente tem, nossa, a gente tira assim. Vocês lembram quando a gente tinha o 12, 24, 36, 72 pose, não é? Aí você comprava um filme de 12, porque você só achou no posto de gasolina, o último lugar que você procurou só tinha de 12, aí você comprou um de 12. Aí você ia lá, mandava revelar aquela ansiedade. Das 12, pelo menos umas 4 ou 5 vinha gente cortada, gente de costa, foto do bolo. Ah, meu Deus do céu, que bolo lindo. Tem ninguém, só o bolo que tem na foto. Fala: misericórdia, daqui a 20 anos quem vai saber de onde veio esse bolo? Quem fez esse bolo? Ah, não, é dos 60 anos da tia. A tia está querendo até esquecer que ela já tem mais de 90, 80, 90. Quer saber de festa de 60, de 80, de 100 anos? Quer nem saber. Aí a foto das pessoas, isso sim, né? A gente vê, em 2021 você estava tão bem, né? Nossa, em 2028, como que você ficou diferente? A gente vai falar assim, não vai falar que ficou feio, bonito, essas coisas, não vai falar que ficou diferente, né? Então, para administrar é muito mais fácil, tá vendo como que é? E aí vem os arquivos mentais. A gente precisa aprender a administrar. Sabe uma coisa boa, legal que a gente pode fazer? Uma coisa de cada vez. É. Então, por exemplo, você tem uma lista lá, um checklist de 200 coisas que você precisa fazer. 200. Aliás, você precisa passar para o outro caderno, que isso aí já está acabando. Aí você pensa assim: vou passar 200 coisas para o outro, vou fazer uma coisa de cada vez. Sabe assim, uma coisa de cada vez? Assim, comprar pilha AA para colocar no alarme da porta. Aí você vai, eu vou fazer só isso hoje. Aí você vai lá, compra a pilha e traz. Pronto, resolveu aquilo. Aí a outra coisa assim,
comprar uma esponjinha especial para lavar a frigideira, não sei das quantas. Aí você vai lá, compra só a esponjinha, volta, resolve aquela pendência. Olha que beleza que pode ser se a gente dedicar uma coisa por vez. Dizer assim, consertar aquele barulho que ninguém aguenta no carro. Esse põe para o final, porque esse aí ninguém vai conseguir consertar, nem mecânico, nem funileiro, ninguém. Vai ficar com barulho até o carro acabar. Então não se preocupe com essa pendência, deixa para lá. Comprar tinta de cabelo, procurar a mais barata do mercado. Alguém sabe qual é a tinta de cabelo mais barata e boa do mercado? Qual que é? Eu sei qual que é. Eu nem pinto o cabelo. Aliás, nem cabelo eu tenho, né? Mas no final eu falo, tá bom? Ela custa menos de R$ 10. É muito boa essa tinta de cabelo. A senhora quer saber qual que é a tinta? Não, né? Não. Tá. Muita gente não quer saber, né? Mas enfim, né? Ah, você quer, né? Tá bom. Muito bem. Bom, é, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, a gente aprende que a riqueza é uma prova difícil, mas é difícil mesmo, né? Porque as coisas é assim, a gente estranha, porque todo mundo abre as portas, vem atender a gente, faz e acontece, é uma beleza, não é? Mas a prova da riqueza é complicada, porque a gente é assediado pelas pessoas o tempo todo, querem se aproximar da gente, querem fazer coisa, querem dinheiro, querem emprestado, querem empreendimento, querem fazer alguma coisa. Então não é fácil. E mexe também muito com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Isso é o grande problema da riqueza. É claro que tem espíritos muito bem preparados que isso não incomoda. Ele não se preocupa com isso, está tranquilo. Então, esses aí já venceram essa questão da riqueza, da fortuna, né? E vivem bem. Mas para algumas pessoas é um problema, especialmente daquelas pessoas que conseguiram recursos depois de terem passado pela dificuldade. Muitas vezes elas não conseguem olhar para trás, não conseguem, olha, vira um drama para aquele espírito. E aí chega do outro lado da vida, poxa, os recursos nos são colocados por algum objetivo, não é para satisfazer o nosso orgulho e a nossa vaidade. Só que muitos não conseguem entender qual é o objetivo, por que ele tem aquele recurso. Alguns sabem muito bem, aí promove o progresso, promove o trabalho, dão salários dignos para as pessoas, fazem esse tipo de coisa. Mas algumas pessoas, nossa, vivem um drama também, não é? Porque eu não sei se vocês já perceberam isso. Nós nascemos para dar prejuízo. Vocês já repararam isso? Eu já reparei isso. Eu nasci para dar prejuízo. Então, se eu quiser ficar com muito dos lucros, eu vou virar meio sovina, né? Porque a gente tem que fazer as nossas coisas, se alimentar, tem uma série de coisas. E tem também as adjacências ao que está ao nosso redor. Então, sabe, não adianta a gente imaginar que o resultado geral vai ser um lucro. As pessoas estavam fazendo conta de quanto gasta uma criança. Por isso que ninguém quer ter criança. Fizeram uma conta por cima aí, dizendo que era R$ 1 milhão até ele completar 21 anos. Aí os pais agora falaram assim, bom, a minha parte agora eu quero em dinheiro, não quero em filho não, quero em dinheiro, né? Porque a escola é não sei o que, é curso, é uniforme, é roupa, é carro para buscar, é não sei o que, é quarto que tem que fazer de vez em quando, é celular que tem que trocar a cada 2 anos, mas coisa arada, lascada, põe tudo isso na conta. Eu não sei, mas muitos de nós que estamos aqui, olha, eu não sei, mas muitos de nós que estamos aqui não demos esse prejuízo para nossa família, né? Nossos pais, não foi de R$ 1 milhão, não, né? Pelo contrário, eu com 12 anos queria vender sorvete. Não sei por quê, mas eu queria vender sorvete na rua. Minha mãe que não deixava, mas por quê? É querer ter o próprio dinheiro, né? Comprar bola, bala, bombom, chocolate, sorvete, essas coisas, né? E aí você vê, agora os de hoje, complicado, porque tem que pôr na escola tal, tem que fazer não sei o quê, tem que roupa não sei das quantas, aí tem tanta coisa. Antes dele chegar, tem que preparar o quarto dele. Tem que ser que cor, tem que ser assim. E põe a mobília, e põe não sei o quê. Meu Deus do céu. E se eu falar para vocês que as crianças não estão nem aí para isso? Tem que comprar o carro maior. Quer nem saber se ele vai andar de carro, se não vai. Quer estar com você.
Quer ficar com você, não quer nem saber. Vai dormir na cama, no chão, no colchão, não sei aonde. Ah, não quer nem saber. Vai andar de ônibus, metrô, de trem, também não quer nem saber. Ele quer você. Essa é a maior importância. Mas aí a gente monetiza, começa a monetizar e fica um problema, não é? Aí os pais e as mães começam a trazer presente todo dia pro bonito. Ah, porque ficou o dia inteiro fora, 14 horas fora, 16 horas fora. Aí fica muito caro mesmo os filhos, né? No meu tempo não tinha esse negócio de trazer presente todo dia. Aliás, era no Natal. Meu Deus do céu. E nem eram os pais que traziam, normalmente era a tia mais abastada que vinha, né? No dia de Natal fazer a visita para a irmã dela do ano, anual, né? Ela ser bom, agora Natal tem que ver minha irmã pobre, que mora lá na periferia, lá do Jardim Primavera, Jardim Orion, Cidade Dutra, sei lá onde. Aí ela chegava com o carrão dela, um Gordini 68, e você na janela, a tia chegou. E as criançadas tudo na rua, brincando de bola nova, de capotão, bem limpinha, assim, com as bonecas cabeludas, grandona desse tamanho, assim, com as meninas com as bonecas abraçadas na rua. Meu Deus do céu, aí você, tia chegou. Ela não tirou nada do carro, saiu só com a bolsa, meu Deus do céu. Aí ela cumprimenta a irmã, né? E aí tira da bolsa dela um saquinho mole, assim, para entregar para você. Ah, um presente do Sérgio. Ah, não, não era meu, não, era de um amigo meu, era de um amigo meu. Ah, um presente do meu amigo, a tia dele mostrando um presente assim que dobrava, assim, sabe, uns negócios. Ah, né? E abri, o que que era? Dinheiro? E alguém dava dinheiro para criança no passado? Eu também não. A meia, cuequinha, mas a gente nem usava essas porcarias, meu Deus do céu. Quem é que usava meia, meu Deus do céu? A gente só tomava banho de sábado. Durante a semana a mãe passava o pano no pé da gente para limpar a gente não sujar a cama. Era isso. Então veja, né? Como que é, né? Alguém já pediu para passar o pano antes de dormir? Eu pedia toda. Ia morrendo de sono, né? Porque, meu Deus do céu, tava morto de tanto brincar na rua, com a bola dos outros, com o carrinho, com a bicicleta dos outros, né? Não queria nem parar de brincar, né? Mas aí a mãe chamava, mas você tá sujo, passa só o pano, mãe, hoje, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. E hoje os meninos só andam de meia no ladrilho, olha que bonitinho, ladrilho. Aí tá molhado, a mãe fala, não, não pisa no molhado não, vai molhar meia. Porcelanato, é. O que mais? Porcelanato. É, qual a outra pedra que tem? Granito, é. Aí tá desse jeito aí, né? Bom, mas vamos seguir em frente, ó. Tudo que nós temos em dinheiro, inteligência, posição social, influência, tudo isso foi permitido por Deus e a gente não aceita isso de jeito nenhum. A gente pensa que é mérito nosso. Foi permitido, porque quando não é permitido, não você pode fazer o que você quiser. Você não chega em lugar nenhum. Quando você tem compromisso com o passado, você não chega em lugar nenhum. Então foi permitido por algum motivo. Termos uma inteligência palpitante, termos recursos amoedados. Foi permitido por Deus para que a gente chegue nesse ponto. Ah, mas fala assim, não, mas eu tenho o meu passado, que eu treinei, eu fiz, eu aconteci. Tudo bem, mas se o Criador não permite, não tem jeito. Não tem jeito. Então, os recursos que nós temos foram permitidos por Deus. Nós termos esses recursos, termos essas possibilidades intelectuais, tudo isso foi permitido, porque se não fosse. Eu tenho um amigo meu que tem na casa dele uma cunhada especial que tem 57 anos, idade mental de 12. O que foi permitido para ela? 12 anos. Não pode ultrapassar disso. Então faz birra, faz umas coisas assim de criança. E tem 57 anos. Não foi permitido ela ter a capacidade mental. Não foi. Por alguma razão. Não é mesmo? Porque os outros irmãos todos tranquilos, todos sãos, todos bem. Então, para ela não foi permitido, não é? Bom, não podemos esquecer. Se vê que alguém vai sair daqui com a pulga atrás da orelha, né?
Mas essas permissões são temporárias. Então, a gente está aí mal baratando com os recursos de hoje, mas as nossas possibilidades são temporárias. Olha só. Depois vai chegar um novo dia. Então é assim, tá aprontando, porque a gente olha algumas pessoas e fala assim, meu Deus, quanto desperdício, quanta bobagem, quanta coisa que precisava fazer, quanta coisa que já devia ter feito, quanta coisa que está gastando à toa, quanto isso, quanto aquilo, queimando dinheiro, jogando dinheiro fora, abusando da saúde, fazendo e acontecendo. Mas tudo isso é temporário. Daqui a pouquinho muda. Então, hoje, muitas vezes, a gente está amargando o que nós fizemos lá atrás. Estamos colhendo a nossa plantação. Estamos colhendo. Hoje. Amanhã a gente vai continuar plantando hoje para colher amanhã. E o que que nós estamos plantando hoje? Isso que é importante a gente pensar, não é? Porque o que a gente já plantou e já está dando fruto, não tem mais jeito, já foi, né? Agora daqui para frente. Bom, a riqueza, segundo Kardec, pode ser uma grande oportunidade. Mas oportunidade do quê? De crescimento espiritual. Olha o que o Emmanuel fala. Que não se pode pôr, não se pode misturar Deus e mamão, né? Quer dizer, não se pode servir a dois senhores. Ou serve um e maltrata o outro, ou maltrata um e serve o outro. Então não tem jeito. Mas o Emmanuel, de uma forma muito inteligente, olha o que ele fala. A gente não pode servir a dois senhores. Tudo certo. Mas a gente pode pôr mamon a serviço de Deus. É justamente esse o emprego da fortuna que nós precisamos dar. Nós temos recursos, podemos colocar esses recursos a serviço de Deus. E não é só saindo para a rua distribuindo dinheiro, isso é uma bobagem, uma besteira. Usarmos de forma inteligente, de como promover as pessoas, o progresso, as instituições. Isso que nós precisamos pensar em fazer com os nossos recursos, promover as pessoas. Nós estamos aqui para isso. Bom, o problema não está em possuir, ele está dizendo que, na verdade, é nós sermos possuídos por ele. Olha a diferença. Né? Nós podemos ter o recurso e usá-lo sob o nosso arbítrio, ou podemos ficar sob o arbítrio dele, né? Dos recursos, dizendo assim, não, não sei o que, isso, aquilo, aquilo outro. Né? Então, essa é uma possibilidade que nós temos e que nós precisamos pensar muito a respeito. Nós somos possuídos pelos recursos amoedados ou nós os possuímos e os usamos de acordo com as nossas possibilidades? E isso é importante. Bom, existem pessoas simples com pouquinho dinheiro, mas extremamente apegados. Nossa, às vezes a gente vê um carroceiro aí na rua e diz, "Putz, quer vender essa bicicleta aí? Eu tenho uma bicicleta, eu tenho duas rodas aqui, sua bicicleta vai dar certinho. Você não tem as rodas?" Falou, não, não, não. A bicicleta é minha, eu não vou vender, não vou dar, não vou fazer nada. Ele anda com as duas bicicletas sem roda, não tem a capacidade de fazer nada para ninguém, né? Não quer fazer, não quer favorecer, não quer fazer nada. E às vezes você vê pessoas que têm muitos recursos, né, que são assim bem tranquilos, bem abertos para isso, para favorecer, para ajudar, estão sempre nessas condições. Por exemplo, você vai no mercado, vou dar um exemplo pequenininho, viu? Isso foi um amigo meu que aconteceu com ele. Ele foi no mercado, aí na frente dele tinha um moço comprando um biscoito, um iogurte, um suquinho, um negócio assim. Aí ele pagou um monte de dinheirada que ele tinha lá, moedada e tudo. A mulher falou: "Ah, tá faltando aqui, acho que 60 centavos." Falou, "Ah, meu Deus do céu." Tava faltando, sei lá, acho que 60 centavos, alguma parte do valor lá, não é? E aí a pessoa de trás, então, falou assim: "Não, não tem problema não, pode passar, eu pago os 60 centavos para ele." Então, isso é uma forma de promover as pessoas. Ah, mas ele se esforçou, ele conseguiu os recursos, ele estava com uma parte grande do valor, faltou uma partezinha menor, né? E às vezes a gente fica indiferente a isso, por causa de algumas bobagens, a pessoa às vezes tem problemas com isso. Tem uma história que eu não lembro muito bem como que é, mas tinha um senhor que não acreditava em Deus. Aí uma senhora estava precisando de recursos e tal.
E aí ele falou, comprou as coisas que ela precisava, mandou entregar para ela e mandou os caras dizer, falaram que foi o diabo que tinha mandado para ela. O diabo que mandou. É, foi o diabo que mandou para a senhora esse monte de alimentos, esse monte de coisa, porque ela era muito crente em Deus, né? Mas a sabedoria dela foi tão grande que ela falou assim: Ah, eu acredito sim, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Já viram essa história? É muito legal, né? Bom, como é que a gente pode empregar corretamente os recursos? É, a gente precisa dar uma saneada, uma limpada no coração. Começa por aí, né? Precisamos limpar um pouco o coração para ver como que a gente pode empregar melhor, da melhor forma, alguns recursos que nós já podemos empregar, né? Não significa só fazer caridade financeira, não é só isso, mas usar nossas possibilidades de forma útil e responsável. Temos que ter responsabilidade, porque os recursos fazem uma diferença, fazem parte de uma necessidade. Muito bem. Bom, nós podemos empregar ajudando quem sofre, apoiando obras sociais, sustentando famílias com dignidade, gerando empregos, sendo honesto nos negócios. Não sei por que que eu dei uma relevância nisso, né? Evitando desperdícios. Olha, o desperdício é um problema. Eu lembro de um amigo meu que ele fazia as crianças contarem o número de arroz que eles estavam deixando no prato. Aí deixava um bolinho assim. É fácil, né? 185, 186, cansava de contar e começava a comer para não precisar contar o que tava sobrando, né? Até o ponto que falava, só tem dois. Era facinho contar dois, três, quatro, né? Mas já pensar, contar 180, 190, é duro, né? Então, evitando desperdício. É boa. Gostou, né? Então, aí eles tentam desperdiçar menos, né? Porque não tem problema nenhum, é só você contar o que você está deixando, que eu vou anotar no caderninho aqui, aí amanhã a gente vai contando, contando. Um dia, a hora que der um saco de arroz, né? Aí nós temos que contar quanto que tem um saco de arroz. Já pensaram quanto tem de grão de arroz? Já nunca imaginaram? Muito bem. A pobreza não, a riqueza também pode produzir progresso moral. Então, como que pode produzir? Quando a gente usa para luxo excessivo, orgulho, ostentação, ela se transforma num peso espiritual para a gente. Porque, olha, tudo que a gente faz que não vai servir para nada, a gente vai ter que se desfazer. Em casa não acontece isso. Então, quando vocês vão mudar, por exemplo, de casa, vocês já repararam quanta coisa a gente joga fora? Falar, não, isso aqui não vai servir para onde eu vou, de jeito nenhum, isso aqui não serve para nada. Isso aqui... Aí a gente vai percebendo quanta tranqueira que a gente tem que não serve para nada. Então, quando a gente excede, aí a gente se transforma nesse peso, nesse problema. Por isso que é importante sempre rever as coisas, as próprias coisas, né? De vez em quando a gente vê reportagens de gente que tem muito recurso, tem coleção de carro. Tem 800 carros. Meu Deus do céu, 800 carros. A versão número um, número 2, número 3 do mesmo carro. Sabe? Deve ser uma coisa assim para aquela pessoa de satisfação, né? Quando ele põe as pessoas lá para ficar limpando, lavando, cuidando, aí tudo bem, pode estar ajudando essas pessoas a terem uma dignidade de valor, mas às vezes não, né? Às vezes eles ficam lá abandonados, e aí passa, a pessoa fecha os olhos, passa 2, 3, 5, 10 anos, aqueles carros tudo lá, sem nenhuma necessidade, nenhuma utilidade, sem nada. O que que pode aproveitar disso, não é? Bom, a verdadeira riqueza é aquela onde está o nosso tesouro. Onde estiver o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Então, a gente consegue saber onde nós estamos, onde estão as nossas riquezas. É só ver onde está o nosso coração, né? O que que nós estamos pensando a respeito. Bom, a nossa verdadeira riqueza não é o que nós acumulamos, mas o bem que construímos em favor das outras pessoas. Essa é a nossa riqueza do outro lado da vida. Olha só. És rico dessas possibilidades ou és pobre?
Os espíritos levam consigo apenas as conquistas morais. A gente não leva mais nada além disso. É muito ruim falar isso, mas é o que a gente leva, não é? Não tem muito jeito de levar outras coisas. Bom, convite do Espiritismo para gente. O que é que nós estamos fazendo dos recursos que Deus colocou em nossas mãos? O que que nós estamos fazendo dele? Isso é importante a gente de vez em quando pensar, né? Ah, estou usando assim, sabe? É importante a gente pensar neles, né? O que que nós estamos fazendo? Se temos muito, precisamos servir mais. Se temos pouco, também no pouco a gente também pode dividir, né? Então, ou muito ou pouco, a gente também tem a obrigação de servir. Não tem jeito. O importante não é a quantidade, mas o modo como a gente utiliza os nossos recursos. É isso que nós precisamos. É, Nós precisamos fazer que nem o Emmanuel sugeriu. Transformar os bens materiais em instrumentos de amor, progresso e fraternidade. Então, às vezes, um brinquedo que você dá no final do ano para uma criança carente, uma ajuda fraterna, despretensiosa para alguém que você conhece e sabe que precisa. Alguma coisa a gente precisa fazer em favor de alguém. Se a gente não faz nada em favor de ninguém, como é que a gente pode pedir alguma coisa para alguém, não é mesmo? Para alguém. Como é que a gente vai pedir para Deus se a gente nunca favorece ninguém? Como é que ele pode nos favorecer assim? Então, antes de pedirmos, aí a gente vai olhar para a gente mesmo e falar assim: o que é que eu estou oferecendo? Aí, se a gente tem uma boa oferta, né? Não é oferta para casa religiosa, nada, longe disso, mas oferecendo de uma forma geral para as pessoas, para o convívio. E não é só também para estranhos, também para conhecidos, né? Que a gente tem um verdadeiro pavor de mexer com recursos financeiros com familiares, né? Mas eu tenho uma dica para dar para vocês: como emprestar dinheiro para parentes.